Boa tarde, pessoal. Círculo Vazio, versão firmware, atualidades, mais versátil do que nunca. Vamos falar das notícias quentinhas, passar para vocês antes dos telejornais, antes das distribuições, fornecimentos de mídia televisiva e telemática, internet, YouTube via canal próprio, com todos os seus conceitos, proposições, todas as suas chapas de argumentações e dissertações sobre as notícias, os fundamentos e estamentos que colocam nas notícias, com seus filtros dentro dos seus propósitos, do seu regulamento e regimento interno dos próprios órgãos de emissora e dos lobbies, dos muitos lobbies que os compõem, até mesmo dos próprios jornalistas, né? Ou, digamos, apresentadores, né? Jornalistas na versão apresentadores, como líderes carismáticos ou tradicionais, pessoas que têm muita mídia e bastante audiência, né? Vamos primeiro falar rapidamente que a Inglaterra registrou de ontem para hoje 403 novas mortes por Covid, pelo agente da Covid número 19, né? O número de casos do novo coronavírus no país subiu para 4.897, então quase 5.000 casos. Então, o número na verdade são, pelo que dá a entender na matéria, me parece um verdadeiro recorde, um absurdo, né? O número de mortes em hospitais da Inglaterra, devido ao novo coronavírus, aumentou em 403, totalizando 4.897. Então, a Inglaterra já totaliza quase 5.000 mortes pelo agente da Covid-19, o agente coronavírus, um vírus extremamente mutante, altamente dispersivo, com índice de letalidade não tão alto, mas exponencialmente com picos de contágio em alto número de população, sem as medidas de contenção necessárias, acaba efetivando um grande perda de vidas, e uma vida só vale o valor do preço da alma, da vida de Jesus Cristo. Então uma vida só vale tudo, vale um universo, vale um super universo, vale uma constelação, vale um sistema, vale todo um circuito, vale os universos menores, vale o que você quiser imaginar, da forma que você entender, mas é a essência, é o conteúdo, é o néctar da nossa vida, é a vida dos outros, é a nossa própria vida, somos nós mesmos. Fora isso, o que há mais pra gente? Voltando, então 4.897 mortes, praticamente 5.000 mortes no território inglês, né, informou o Serviço Nacional de Saúde. Então, praticamente todas essas mortes, uma grande porcentagem delas, os pacientes têm comorbidades ou são de grupos vulneráveis, né, grupos que estão com uma vulnerabilidade fisiológica, genética, né, ou ainda nutricional, e, por exemplo, também comorbidades, acabam evoluindo nessa doença, ou até conjugado com outras doenças, evoluindo para a situação de óbito. Aqui diz também que a mãe de Pep Guardiola, na Espanha, né, Pep Guardiola, um dos maiores técnicos que existe no planeta, né, do futebol, um dos maiores gestores, gerentes e conhecedores de tática estratégica, de operacionalidade dentro do futebol, seja de posicionamento dos jogadores em campo, seja das táticas utilizadas, seja das formações de equipe, posicionamento dos jogadores em campo, seja ainda das táticas utilizadas, táticas específicas utilizadas, seja das qualidades e virtudes dos jogadores, e seja da missão, visão e estratégia dentro do time de futebol, para conseguir seus objetivos. Ele é realmente um dos mais evoluídos, os mais desenvolvidos, e que ministra palestras pelo mundo todo. Se não me engano, está num grande clube da Inglaterra, agora que eu não me lembro, acho que o Manchester City ainda, conseguindo, angariando bons resultados na Liga Premier, que é uma das ligas mais... com certeza é a liga milionária, quase bilionária da Europa, onde atualmente tem os principais jogadores do mundo, estão por ali, estão naquele centro ali. Claro que a gente tem a Liga da Espanha, a Liga da França, mas principalmente na Liga Inglesa, sendo os principais astros, os jogadores mais bem remunerados e a maior qualidade em termos de futebol, que nós podemos dizer assim, né? Tanto que vemos que o Liverpool deu um banho no nosso Flamengo, que realmente estava super, hiper, ultra, mega inflacionado de valores e de jogadores, né? Tem uma mentalidade, um profissionalismo de futebol, uma gestão, um gerenciamento, não só político, na questão de governabilidade, mas o gerenciamento e gestão administrativa.
publicitário, contábil, financeiro, orçamentário, e dentro da sua missão, visando sua estratégia, seus conhecimentos, sua acessibilidade e sua instituição, suas relações institucionais com o público de fora, tem arrecadado bastante capital de giro, bastante volume de recursos, aumentado ainda mais a sua gama de torcedores fidelizados, vendendo diversos produtos, alavancando diversas outras marcas, né, sendo um sucesso, sendo uma associação, um clube, ou uma empresa, podemos dizer assim, quase que uma SA, que você vai abrir ações na bolsa, de grande sucesso e um exemplo na América Latina e até para fora da América Latina. Só que sucumbiu ao poderio econômico e ao poderio técnico, principalmente, né? Ao poderio também, digamos, acho que aí a disparidade é bastante menor, ao poderio de evolução estratégica, tática do futebol, de gerenciamento das equipes, acabou sucumbindo ao poderoso Liverpool na final do Mundial Interclubes da FIFA de 2019. Voltando ao assunto, vamos parar de divergir, ter adversário, né? Perder tempo, porque nós também estamos bastante confusos com toda a situação que vem ocorrendo, ainda mais sendo prorrogada a nossa quarentena, né? Entre os infectados pelo Covid-19 no Reino Unido está o primeiro-ministro Boris Johnson. Então, o primeiro-ministro lá no Reino Unido, Boris Johnson, que é, então, escolhido pelo parlamento, lá é um regime parlamentarista, né, que você tem o parlamento, que sendo o principal órgão, né, tem suas comissões, sua assembleia e seus órgãos estruturais internos, ele elege de tempos em tempos para que fique como chefe do executivo, né, chefe da administração, um dos seus membros. Sendo o chefe político, o chefe para relações exteriores e diplomacia, o rei e rainha, pois é um regime da monarquia, nesse sentido. Ele estava, o primeiro chefe de Estado do parlamento, Boris Johnson, do Reino Unido, estava isolado há 10 dias. O Reino Unido é composto pela Inglaterra, né, composto também pela Irlanda, né, e mais um ou dois países que no momento me fogem ao nome, mas vocês deem um Google It que vocês logo irão saber quais são os países. Provavelmente, não, lembrei, acho que de uma Escócia também, se não me engano, fazem parte do grande Reino Unido, e alguns têm intenções separatistas, né, políticas separatistas, até pela distribuição de renda, até o fracasso, digamos assim, da participação do Reino Unido, né, referente principalmente a outros países dentro da comunidade europeia, na União Europeia, na União Alfandegária Aduaneira Política Jurídica, creditícia monetária, digamos assim, de mercados para desenvolvimento de tecnologias e desenvolvimento de mercados em regiões heterônomas, onde mercados terciários, primários ou secundários, ou mercados de tecnologia, de serviços, de capitalização de seguros não estão bem desenvolvidos, ou outras áreas também, para que ali sejam desenvolvidos e em outros locais sejam desenvolvidos o que está mais fraco e haja todo um equilíbrio, um balanço e um desenvolvimento dos países como nação dentro da soberania e interdependência, coisa que dificilmente ocorreu, tendo 4 ou 5 grandes países, o resto sendo como alguns países considerados como BRICS, países que estavam num nível de desenvolvimento muito abaixo das metas e do planejamento estratégico da União Europeia, e um desses países dentro do Reino Unido também estavam bastante defasados, tanto que a Inglaterra saiu da União Europeia, pois não estavam atingindo suas metas, seus objetivos, e estavam conseguindo uma verdadeira insurreição, um verdadeiro movimento separatistas dentro do Reino Unido, do seu regime monárquico, em terras onde tem seus insumos, seus produtos, sua matéria-prima, onde tem mercado consumidor, onde para ela é importante, para a possibilidade dos países estarem fora do Reino Unido, com uma independência maior, com uma soberania menos mitigada. Mas, novamente, já a terceira ou quarta vez que eu devo me fazer uma parte, fazer um corte por aqui, para não perder o foco do assunto. Estou completamente desfocado hoje, obnubilado, tergiversado e completamente estranhado com todas as coisas que estão acontecendo, completamente pasmado, com falta de vontade, depressivo, como a maioria das pessoas estão, pois ter que se encontrar todos os dias com você mesmo sem ter o que fazer é algo extremamente conflituoso, confrontante, belicoso, delicado e necessita muita habilidade interpessoal, que embora você não esteja lidando com outras pessoas, você está lidando com você mesmo, e não há nada pior do que você encontrar os seus velhos temores, seus velhos ressentimentos, seus sentimentos, e você ter que resolvê-los agora na marra, numa situação drástica e dramática como é que nós vivemos, sem dinheiro, sem condições financeiras, sem condições de liberdade, preso dentro de casa,
Até alguns presídios temos coisas melhores do que dentro da nossa própria casa. Mas isso não vem bem ao caso. Voltando, apesar da internação, ele vai continuar comandando o país. Então, o primeiro-ministro do Reino Unido, que é o chefe do executivo, não é chefe de Estado, pois é o regime monárquico. No Reino Unido tem a Escócia e País de Gales, lembrei também agora, e nós temos também a Irlanda. O Boris Johnson, ele contraiu o Covid, né? Teve bastante sintomas, né? Evoluíram os sintomas, né? E teve que ir ao hospital às pressas noite de domingo, mas está comandando o país mesmo assim, né? Dando seus despachos direto do leito do hospital, né? Diz que ele está trabalhando duro, liderando o governo e sendo constantemente atualizado. Isso vai continuar. Então, ele diz que ele está trabalhando bastante, dando vários despachos, várias emendas, vários decretos, sendo atualizado das estatísticas para ver conforme o cenário mudar as posições políticas ou recomendações do parlamento, e mesmo assim se tratando da Covid no hospital ainda. Realmente um verdadeiro líder que não se abate com nada, nem mesmo estando na beira da morte, porque provavelmente ele tem mais de 60 anos, né? Agora vamos voltar na notícia aqui importante, que essa aqui, ó, eu vou rasgar o verbo nessa notícia, e eu preciso rasgar, né? Para variar, o Portal Terra, né? Eu que não sou nem a favor, nem contra o nosso querido presidente, excelentíssimo senhor presidente da República, Jair Messias, entre aspas, Messias, Bolsonaro. O Portal Terra, conjugado com a Rede Globo, conjugado com a Isto É, novamente detona o nosso presidente cada vez de forma menos serena, cada vez de forma menos subliminar, cada vez de forma mais explícita, né? Usando todo tipo de matéria, todo tipo de argumento, todo tipo de contraindicação para destruir a sua popularidade, sua governabilidade, sua governança e darem o famoso impeachment. Agora colocam um blog Sala de TV, como uma notícia que não tivesse nada a ver com política, que Bolsonaro tem 3 mosqueteiros defendendo o seu reinado, né? Fazem alusão, fazem uma metáfora a uma situação dos três mosqueteiros que defendiam o rei Luís XIII da França, né, no romance histórico homônimo Alexandre Dumas. Os 3 mosqueteiros brasileiros da mídia, midiáticos, que defendem nosso querido presidente Jair Bolsonaro, segundo a Isto É, segundo também a Rede Globo, segundo o Portal Terra, e extremamente viciado e tendencioso lobista. É isso que eu falo mesmo eu sendo praticamente um alienado mental em muitas coisas, mas nisso está mais claro do que nunca, né? Esse tipo de notícia fica bem claro que é uma notícia para inflacionar os ânimos, gerar mais separação, mais divisão num país extremamente dividido, no momento que as forças deveriam se unificar, para que pudéssemos passar dessa tremenda crise, com o menor número de mortes e talvez com uma mínima rigidez econômica. Diz que José Luiz da Atena, Ratinho, outro bilionário da TV, Siqueira Júnior, um bicho feio que nem o capeta, nem conheço, mas tudo bem, são aqueles que fazem a famosa chapa branca na TV. Eles dão horário, dão dentro do seu horário, que segundo os índices menos confiáveis de pesquisa, na minha opinião, que é o Cantibop, se não me engano. Deixa eu só me ver um momentinho aqui, rapidinho. Bem, não estou falando. Perfeito, o que desce, tá. Isso, Cantaribop, na minha opinião, um dos índices também mais tendenciosos e manipulados da TV. Mas aí manipulados mais também pelos interesses midiáticos, lobistas e valores financeiros dos seus próprios fundadores, cofundadores ou do seu CO, através das redes concessionárias de TV aberta, né? Então aí ele recebe diversos tipos de lobbies e interações políticas nesse sentido. Mas vamos supor que esses índices sejam reais. São cerca de 4 milhões de cidadãos. Na verdade, eu acredito que sejam até mais, porque só o da Atena arrasta uma multidão atrás dele, atrás, na frente, em cima, em tudo quanto é lado.
até mesmo se eu soubesse onde a casa dele, iria para lá agora, andar na sua BMW X6, pegar sua Porsche Cayenne ou seu Porsche Boxster e bater a 250 km por hora, com ele na frente, obviamente. Né? Ele, através do programa Brasil Gente, programa do Ratinho e o Alerta Nacional de Siqueira Júnior, todos eles juntos são mais de 4 milhões de pessoas, umas 5, 6 milhões de pessoas que ficam antenadas num dos principais horários antes do horário do Jornal Nacional, que cada vez mais tem menos relevância no cenário econômico nacional. Né? Digamos que hoje em dia ele está até aumentando a sua audiência e até as próprias até dentro da Globo, como veículo emissor, como canal aberto, seja pela TV, seja pelo celular, seja pelo celular, pelos aplicativos, como canal aberto, ou algumas matérias não, digamos assim, ou ainda alguns seriados, algumas novelas, algumas coisas relativamente pagas, está aumentando bastante a sua audiência, graças também a essa segregação, essa proibição de tráfego, de circulação de bens, pessoas, rendas, coisas, pertences, né, importação, exportação, abertura do comércio, né, toda essa segregação, toda essa quarentena, todo esse isolamento forçado e compulsório por causa do Covid-19 aumentou também a audiência da Rede Globo e com certeza aumenta seus ganhos e aumenta seu poder de manipulação e influência. Mas voltando, sem sair pela quinta vez já do assunto, que já sai 500 mil vezes, mais do que 5, e ainda fala que sai só 5 vezes, isso é ridículo. Né? Eu mesmo não estou me aguentando de tanta desfocalização, de tanta verborragia praticamente inútil, mas vamos voltar ao assunto. Então, segundo essa matéria, o Brasil Gente, programa do Ratinho, Alerta Nacional, matéria veiculada pelo Portal Terra, conjugada com Isto É e Globo, são mais de 4 milhões de pessoas que estão na chapa branca, ou seja, que o horário é cedido ao presidente Jair Messias Bolsonaro para que fale dos seus programas, seus planos, projetos, valide ainda o seu plano de contingenciamento e todas as medidas tomadas nessa circunstância, nesse cenário, para que mostrando que são efetivas, são eficientes e a necessidade de voltar parcialmente o comércio no isolamento vertical mais tarde, depois da queda do ápice, conjugando com as medidas terapias, medidas imunizatórias, terapias passivas, terapias ativas, imunizatórias, fármacos, combinado ainda com os créditos extraordinários e com apoio para que as pessoas, os mais carentes e vulneráveis, continuem tendo alguma renda, uma fonte de sobrevida sem ter que se arriscar em trabalhos formais ou informais saindo de casa, sem dar contestação à oposição, permitem ao presidente Jair Messias Bolsonaro que façam, entre aspas, sua publicidade, a que mantém um desgaste político menor, um desgaste ideológico e um desgaste de governabilidade e governança menor, para que continue com o apoio da Câmara. Com o apoio do povo, ele continua com o apoio da Câmara, mesmo que a Câmara seja eleita por diversas coligações, partidos, bancadas e pools de empresas ou de grupos, mas o grupo principal que ela acaba obedecendo é o quórum do povo. É o quórum da comunidade, é o quórum das ruas. Então, enquanto o presidente Jair Messias Bolsonaro tiver uma boa parcela da Câmara, nenhum procedimento de impeachment ou de afastamento, desde que seja judicial, ou tentativa pelo Tribunal Penal Internacional de ações criminais, né, ou tentativa realmente direta de impeachment na Câmara, conseguirá afastá-lo do seu encargo, do seu munus, do seu mandato, que ele está cumprindo, na minha opinião, corretamente dentro de suas possibilidades, dentro de suas competências, e para que foi eleito também como um representante menos militar de um grupo militar que está querendo agora organizar, estruturar e administrar completamente para um capitalismo neoliberal. Agora, de qualquer forma, o que importa é nós falarmos desse lobby, dessa necessidade de derrubada do presidente que tem o Portal Terra. Portal Terra, portal da TV Globo, Isto É, né, é um lobby bastante grande, financiado por outros interesses e principalmente pelos seus próprios interesses de uma nova administração, onde talvez consigam novas concessões e implante realmente a ditadura democrática no Brasil, e a Rede Globo volte a ser imperativa como era nos grandes momentos, claro, com a concorrência internacional sendo mitigada a sua soberania sobre a manipulação mental do povo. Hoje em dia ela já caiu muito em importância, esses dias com um pequeno crescimento da audiência de seus programas que sempre se remediam, se refletem ou são subordinados imediatos a outros programas para fazer propaganda e publicidade dos seus próprios artistas, dos seus próprios programas, para as pessoas fiquem mais fidelizadas e vinculadas a elas, com conteúdo praticamente nenhum, e o conteúdo, quando existe, lobotomizado pelos lobbies e pelos interesses políticos e afluentes e vertentes dessa monta, né? Em relação a isso,
eu já estou um pouco, com todo o respeito, de saco cheio, né, de ficar ouvindo Bolsonaro aqui, Bolsonaro ali. Ele foi o presidente eleito, seja quais forem os motivos, sejam quais forem as lideranças e quais forem as linhas de pensamento que o elegeram. Esse é um momento de crise, é um momento de união, é um momento de segurar um pouco a questão, a controvertida questões políticas do neossocialismo, neocapitalismo liberal, seja lá o que for, dos interesses externos e interesses privados, seja até mesmo que tenha sido feito algo maniqueísta, manipulado, esse vírus, que na minha opinião é mais um trote, é mais uma pegadinha do malandro, mas essa sem graça alguma, pois muita gente está morrendo e perdendo muito dinheiro. E ver esse mundo cada vez mais restrito, como se estivesse vivendo numa ditadura militar, a ditadura do Covid-19, que é um excelente ditador. Em termos de ditadura, de nepotismo, de neofascismo, ele ganha de 1000-0. Pois o nepotismo ele não coloca nem seus parentes, ele coloca ele mesmo mutado para atingir mais pessoas e segurar seus planos e projetos e empreendimentos de garantir o maior número de mortes de doenças e impedir qualquer tipo de avanço na sociedade econômico, social, cultural, político ou qualquer tipo de mudança nela, devastando o cenário e preparando para a implementação da nova ordem. Talvez, será, não sei. Nós vemos que, independente disso tudo, que tenha sido um plano da nova ordem mundial, com interações e especulações do grande e absurdo mercado estrutural, econômico, financeiro, político e inflexões políticas da China, nesse momento, para que o Brasil possa ter um mínimo de sobrevivência, para que existam pessoas no Brasil ainda, para que não haja insurreições, e independente disso, independente desses planos que possam ter vontade, vocação para que hajam essas dissensões, esses conflitos, esses separatismos, essas divisões, pensando apenas no momento da questão do povo, na questão da sociedade, da comunidade, do território, da nação brasileira, com um mínimo de soberania, para que depois voltem as suas brigas e comezinhas que ocorrem em todos os polos no âmbito internacional e nacional, a unificação jurídica, política, econômica, de medidas tratativas e unificação do povo de diversos segmentos, né, diversas etnias, raças, culturas, fés, credos, e que professam diversos tipos de conhecimento, ou até às vezes conhecimento nenhum, para sanar, termos um menor número de contágio, um menor número de leitos de CTI, UTI, ou leitos básicos utilizados, não sobrecarregarmos o sistema de saúde, mantermos o ápice do vírus, que ele passe logo, que tenhamos, conforme matérias, menos de 60 mil mortes, se for o caso, que é o melhor cenário, entre aspas, que seja muito menos que isso, seja quase nada perto disso, e além disso, que depois possamos tomar um rumo econômico. Depois, querem derrubar Bolsonaro, querem fazer o que diabo querem fazer com essa nação, em todos os planos, aquele que tiver, obviamente, o maior conhecimento, um plano estratégico, tático, operacional, a missão, visão, princípios, o maior número de articulações, tiver poder econômico, político, jurídico e principalmente manipulador, mental, do controle mental das sociedades e comunidades, conseguirá implementar seu plano. Mas nesse momento é importante que as pessoas sobrevivam e a economia renasça e o mundo volte a girar. Pois senão as pessoas vão acontecer que nem um eminente técnico de futebol de um outro país que contraiu o Covid, e nem tanto pelo Covid, mas pelo desespero de ficar parado em casa, de ficar se confrontando com ele mesmo, fazendo debates olho no olho com ele mesmo, metendo o dedo nele na própria cara, não aguentou, acabou dando um tiro no espelho, quer dizer, achou que era o espelho, mas estava dando um tiro na sua própria cabeça, e acabou indo pro saco, morreu. Então, para que não haja um suicídio massa, ou digamos assim, um honesticídio, né? Se as pessoas comecem a ser honestas com elas mesmas e comecem a se matarem por não aguentarem a se vê-las, ou verem seus problemas, seus sentimentos, ou verem o quão vazia é a sua vida, mostrando que esse círculo vazio está cada vez mais vazio, em vez de ser preenchido, acabem todas não estando mais aqui. E se não estiverem mais aqui, não tem mesmo nem nova ordem mundial, porque nem precisa mais. Só vai ter algumas grandes famílias que não vão ter para quem vender seus produtos, nem para quem fabricar, e nem quem ajudar a fabricar, e viverão disseminando o pouco que tem durante alguns anos, algumas décadas, algumas gerações, e sumirão do planeta provavelmente também. Então, um momento de unificação,
Fora com esses argumentos contra Bolsonaro, essas mensagens subliminares, essas propagandas ideológicas em todas as mídias, fake news, argumentos, indicativos, planilhas contra o Bolsonaro. Deixa o Bolsonaro em paz, deixa ele governar, deixa ele tentar unificar um pouco esse país nesse momento, esquece um pouco de especulação política, um minuto sequer. Porque além de políticos, além de empresários, além de pessoas que têm grandes planos para o nosso mundo, para as pessoas, para a comunidade, vocês são seres humanos como a gente também, têm o mesmo tipo de alma, o mesmo tipo de espírito e não estão nada além disso. Vão no banheiro do mesmo jeito, se borram todo e tem que limpar com papel higiênico. Então é isso que eu tinha para dizer hoje. Não sei se falei, fui bem claro, não sei se fui bem olho no olho, pelo menos eu estou fazendo olho no olho com o meu notebook aqui. Então um grande abraço para todo mundo e fiquem na paz, se conseguir.